Olá, eu sou Nelson, técnico automotivo, e hoje falaremos sobre resistores. Resistores são dispositivos que compõem diversos circuitos eletrônicos. Sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica, também chamada de efeito Joule. Estes são os símbolos usados para representar os resistores em um circuito elétrico. Os resistores estão presentes na maioria dos equipamentos utilizados em nosso cotidiano, seja nos chuveiros elétricos com a função de fornecer calor à água ou na composição de circuitos eletroeletrônicos. Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença do equipamento. Nesta imagem, os pequenos dispositivos cilíndricos nomeados por R, seguido de um valor qualquer, como R73 ou R90, por exemplo, são os resistores nesta placa de circuito. Reostatos. Os reostatos são resistores de resistência variável. Lâmpadas que possuem brilho variável e os botões de volume dos aparelhos de som são exemplos de aplicações de reostatos. Nesses equipamentos, a resistência do resistor é alterada para modificar o valor da corrente elétrica, aumentando ou diminuindo o brilho da lâmpada ou o volume de um aparelho de som. Na imagem, podemos ver os símbolos que representam os reostatos em um circuito elétrico. Código de cores de resistores. É possível determinar o valor da resistência de um resistor de duas maneiras, utilizando equipamentos de medição de resistência, como um multímetro, ou utilizando uma tabela de cores. Para a segunda opção, a identificação por meio da tabela de cores ocorre através das cores contidas no próprio corpo do resistor. Para uma fácil interpretação, o código de cores dos resistores é analisado através de faixas. Cada faixa com sua função. Pode-se ter códigos para resistores de 3 faixas, 4 faixas, 5 faixas e 6 faixas. Siga as tabelas para os tipos de faixas e veja alguns exemplos. A primeira faixa é sempre a que estiver mais próxima de um dos terminais do resistor. Código de cores para resistores de 3 faixas. Para resistores de 3 faixas é utilizada esta tabela, seguindo suas orientações. Primeira faixa mostra o primeiro algarismo do valor da resistência. Segunda faixa mostra o segundo algarismo da resistência. Terceira faixa mostra quantos zeros devem ser adicionados à resistência. Para resistores de 3 faixas, a tolerância pode ser considerada em aproximadamente 20%, sendo definida sem cor. Neste exemplo, a leitura é: primeira faixa marrom, igual a 1. Segunda faixa preto, igual a 0. Terceira faixa, número de zeros, vermelho igual a 2, igual a 00. Valor obtido, 1000 ohms ou 1 kΩ. Tolerância, sem cor, igual a mais ou menos 20%, que é igual a 200 ohms. Então, o resistor pode variar de 800 ohms a 1200 ohms, de acordo com a tolerância. Código de cores para resistores de 4 faixas. Para resistores de 4 faixas, utiliza-se esta tabela e os mesmos passos citados para os resistores de 3 faixas. A adição da 4ª faixa identifica a tolerância do componente. Código de cores para resistores de 5 faixas. Para os resistores de 5 faixas, utiliza-se esta tabela seguindo as orientações já citadas para as tabelas de 3 e 4 faixas.
Primeira faixa indica o primeiro algarismo do valor da resistência. A segunda faixa indica o segundo algarismo da resistência. A terceira faixa indica o terceiro algarismo da resistência. E a quarta faixa indica quantos zeros devem ser adicionados à resistência. A quinta faixa indica a tolerância aplicada ao componente. Neste exemplo, a leitura é: primeira faixa azul igual a 6. Segunda faixa laranja igual a 3. A terceira faixa branco é igual a 9. E a quarta faixa, número de zeros, é laranja igual a 3 igual a 0, 0, 0. O valor obtido, 639 mil ohms ou 639 kOhms. Quinta faixa, tolerância, prata igual a aproximadamente 10%, 63.900 ohms ou 63,9 kOhms. Este resistor pode variar entre 575,1 kOhm a 702,9 kOhms, de acordo com a tolerância. Resistores de 6 faixas. Para os resistores de 6 faixas, podem ser seguidas as mesmas orientações citadas para os resistores de 5 faixas, com a adição de uma sexta faixa, que corresponde ao coeficiente de temperatura em partes por milhão, ou graus Celsius. Siga a tabela. Neste exemplo, a leitura é: primeira faixa amarelo igual a 4. Segunda faixa verde igual a 5. Terceira faixa cinza igual a 8. E a quarta faixa, que é multiplicadora, é prata, igual a vezes 0,01. Valor obtido, 4,58 ohms. Quinta faixa, a de tolerância, marrom igual a mais ou menos 1%, que é igual a 0,0458 ohms. Este resistor pode variar entre 4,53 ohms a 4,63 ohms, de acordo com a tolerância. Sexta faixa, coeficiente de temperatura, vermelho igual a 50 partes por milhão, graus Celsius. O coeficiente de temperatura mostra quanta variação o resistor pode sofrer em sua resistência, de acordo com a temperatura a que é exposto. ppm significa partes por milhão. Uma informação a mais: quando a faixa que corresponde ao número de zeros for da cor dourada ou prata, a junção dos algarismos deve ser multiplicada pelo valor correspondente, contido na tabela. Isso vale para todos os tipos de resistores e suas faixas. Como existem vários resistores e suas faixas de cores também são variadas, a utilização destas tabelas facilita a identificação do valor de cada resistor. As tabelas são praticamente iguais, só com a adição de novas colunas que referenciam mais valores. Assim, se precisar saber o valor de um resistor e não tenha um equipamento de medição de resistência em mãos, é só seguir a tabela de cores, que será fácil saber o valor do resistor. Resistor como potenciômetro. Os potenciômetros são resistores variáveis, pois o valor da resistência pode alterar. Para isto, possuem uma lingueta metálica conectada a um eixo que a move. A posição desta lingueta determina o valor da resistência do potenciômetro. E esta foi a aula de hoje. Quero agradecer a sua atenção, o seu interesse e recomendar que não deixem de assistir à próxima aula, pois vamos falar sobre os capacitores. Até a próxima!